Om Shri Lim Jyotirgamaya Namaha. Om Shri Lim Lakshnamurtaye Namaha. Om Gananatam Ganapati Hava Mahe Kavim Kavinamupamam Shravashtamam Jestarajan Brahmanan Brahmanashpata Anashanavan Murtibi Siddhasadhanam. Om Ganapataye Namaha. Om Shri Sarasvati Devi Namaha. Om Shri Lakshmi Devi Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, então vamos seguir com a nossa aula hoje, né? Na nossa última aula, nós a, percorremos a Lua, né? Percorremos Vênus, e nós vamos entrar hoje em Mercúrio, né? Fizemos Shukra, vamos entrar hoje em Mercúrio, Atma Karaka, princípio Atma Karaka. Bom, eu sou muito familiarizado com essa série, porque minha filha é dessa série principalmente, né? E eu tenho alguns alunos nessa série, são, assim, tem uma certa é, característica de que os alunos dessa série costumam ficarem bem, assim, conectados comigo. Porque a série Mercúrio, o que acontece? É, Mercúrio no retorno, né? A gente está falando do retorno. Sempre a gente está falando do retorno. Ele, ele é o planeta mais próximo do Sol, ok? E ele é um planeta pequeno. Ele é um planeta pequeno. O que significa que percorrer a série é uma série curta, tá? Não é uma série que se exige muito do jogador. Qual é a função dessa série? Basicamente, é, essa é uma série de almas antigas. Elas são do retorno, elas são a série mais próxima do Sol. Então, embora o Mercúrio represente na analogia o arquétipo da criança de 4 a 10 anos de idade, 12 anos, mais especificamente a 8 anos de idade, é o ápice, né? O arquétipo é da criança. Então, as características de Mercúrio são características da criança, normalmente inteligentes, curiosos, hiperativos, querem estar sempre fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, eles ficam felizes em mostrar o que sabem. Eles são como assim, essa característica da criança, estão em plena expansão, são esperançosos, ainda preservam um aspecto inocente, né, da vida, mas, ao mesmo tempo, são almas antigas, velhas, envelhecidas. Então, se observa, né, nessa série a característica de serem pessoas precoces, maduras, super preocupadas com o futuro, é, pessoas que articulam, né, são atentas em relação ao que vão fazer,
pragmáticas, têm uma maturidade proativa em termos de estratégia de vida, querem fazer alguma coisa, normalmente começam cedo, as suas atividades são muito inteligentes, passam em concurso público com uma certa facilidade, passam de modo geral, eles passam nos concursos, né? Eles são inseguros, mas eles costumam passar nos testes, provavelmente testes que envolvem intelecto, é, são criativos, artísticos, né? E normalmente são envolvidos com ou escritas ou artes, são características, né, dessa série. E, ao mesmo tempo, tem uma insegurança emocional acentuada, são inseguras emocionalmente, por um lado, e por outro são estrategistas de futuro muito bem articulados, ou seja, sabem o que querem fazer, assim, no sentido de que elas querem ter uma boa carreira, uma boa profissão, ter segurança financeira. Então você tem aí dois aspectos, que é uma pessoa madura e uma criança vivendo simultaneamente na mesma personalidade. E essa queda de forças dessa queda de braços aí é que é uma das características em que essa pessoa está sempre lidando. A tendência é pender ao aspecto maduro, mas a questão das características infantis da criança são persistentes. Então a pessoa fica tentando lidar com essas duas realidades simultaneamente. Aí por que é assim? Por que isso acontece? Porque a alma, ela está vindo de uma série de decepções, de muitas mortes, ela já morreu muitas vezes, ela tem as memórias das muitas falhas, dos muitos fracassos, ela tem, sabe? Ela está desesperançada, na verdade. Ela vem de uma série de sonhos interrompidos, sonhos dissolvidos, e essa alma vai voltar para, vai retornar para o Sol, novamente. O Sol, ele representa a casa 5 do zodíaco natural, o nascimento, é o nascimento do sistema solar. Então, uma alma embrutecida, envelhecida, cansada, desanimada, na série Sol, não vai ser muito favorável. Então, ela passa antes por um estágio na série Mercúrio, que é para reviver a sua natureza de alma. A série Sol é a última fase. Daí o Sol é grande, porque abriga todas as almas. Dentro do Sol cabem todos os planetas. Lá na série Sol cabem todas as séries. É o último refúgio. Então, a alma que vem envelhecida, embrutecida, ela então passa por um banho, que é um banho de juventude, é um banho de renovação. Então, ela revive a natureza de alma. Então, ela está ali revivendo a natureza de alma. Está se desembrutecendo. Está deixando a tensão, aquela tensão que é o medo que o jogo exige do jogador, uma tensão constante, uma rigidez devido aos vários ataques que ela recebe durante o processo da vida, precisa ser flexibilizada. Então, ao entrar na série Mercúrio, ela revê a sua natureza de alma, de esperança, de alegria, de inocência, né? De renovação, de carinho, porque ela está envelhecida. Então, ela está rabugecida, né? É, então, essa condição embrutecida da alma é artificial, que a alma não é assim. A alma é jovem,
esperançosa, alegre, feliz. Porém, o ambiente em que ela está torna tensa, porque as condições não são favoráveis. As dissoluções dos corpos deixam assinaturas digitais, rastros, resíduos, memórias. E essas memórias, que são digitais do caminho que a alma faz nas diferentes séries com muitas vidas, produz, né, um ser desanimado, desesperançado. Ele está cansado. Ele está a ponto de abrir mão da sua natureza, da sua dinâmica. E aí a série Mercúrio rejuvenesce esse ser, devolve a esse ser a esperança, a juventude, a ternura, a alegria. Mas ao mesmo tempo que esse ser tem uma alegria, um contagiante, ela tem uma tensão, que é uma ansiedade, uma insegurança em relação ao futuro, o medo do futuro. É uma das características principais dessa série, a insegurança e o medo do futuro. Por quê? Porque o arquétipo, que é a idade cronológica da série do ápice dos oito anos, é insegurança em relação, né, ao futuro. Então, os alunos dessa série costumam se ligar muito àqueles que conseguem lidar com o futuro com segurança. Então, o astrólogo é uma pessoa extremamente, o astrólogo, o psicólogo, o terapeuta, né, o pai, são pessoas que serão ponto de referência, de importância, o mestre espiritual, para os alunos dessa série. Por quê? Porque eles buscam uma órbita, eles buscam o Mercúrio, é muito próximo do Sol, ele orbita o Sol. Então, a intuição que está sendo estimulada para essa alma é alcançar o Sol absoluto, que é a suprema verdade absoluta. Só que esse ser, ele é cético. A tendência dele é do ceticismo. Por quê? Porque ele já viu muita coisa, né? Tem um meme que aparece aí de vez em quando nos WhatsApps, no YouTube, né? Que fala: minha mãe já me dizia, tu vai ver muita coisa. Não tem um bichinho que fala assim, uma vozinha que fala? Minha mãe já me dizia, você vai ver muita coisa nessa vida. Tem uma vozinha que fala isso daí. Parece umas coisas lá, aí tem essa vozinha de fundo que fala: minha mãe já me dizia, tu vai ver muita coisa nessa vida. Então, na cabeça desse ser, ele já viu muita coisa que não funcionou. Então, tem um ceticismo. O Mercúrio rege o sistema nervoso central, a inteligência. Então, esses alunos, eles são muito inteligentes. E eles precisam serem convencidos ou serem... Eles são crédulos, eles são místicos, sim, mas eles precisam de explicações racionais. Para que faça sentido, eles precisam de explicações racionais. Eles fazem experiências com diferentes religiões, filosofias emocionais, mas a tendência deles é, de certa forma, abandonar ou migrar, até que eles encontrem algo que consiga envolver a inteligência deles mais profundamente. Quando o sistema tem bastante filosofia, tem bastante conhecimento, eles se aprofundam. Mas se é muito voltado para o sentimental, para o emocional, eles costumam migrar com o tempo, por conta do fato de que o sistema nervoso central, ou a inteligência, regido por Mercúrio, exige explicações pragmáticas para o sentido da vida. Eles são
almas que já são experientes. Então, só as emoções, coisas emocionais não são suficientes para convencê-los. Eles precisam de fundamentação. São racionais e sempre tem uma pulguinha atrás da orelha, que é o ceticismo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é assim? A criança que tá, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse porquê não para. Fica lá. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, esse efeito dá nos alunos da série Mercúrio. A, o Sol, que é a órbita, né? O Sol, que é a órbita, ele vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui, estou pensando em ficar com frio aqui. O Sol, a órbita de Mercúrio é uma condição do protocolo da cartilha, tá? Só que nas primeiras fases vai ser assim. O aluno, nas primeiras fases da série, o aluno vai ter tudo certinho. O pai, que ensina direitinho, o trabalho que funciona direitinho, é, o marido ou a esposa. Aí ele vai ter um sol para orbitar, tá? A ideia é ele ascender aos céus, transcender todas as almas. A ideia é essa. O algoritmo ou a criação vai trabalhar de maneira a induzir as almas a se interessar pela ascensão. Elas não vão. Nenhuma alma entra na simulação, nenhuma alma dentro da criação tem esse estímulo naturalmente. Todas elas buscam a acomodação, as facilidades que geram acomodação. Então, o algoritmo, que é a criação, ele vai flutuar para produzir instabilidade no ambiente, para manter a alma sempre em movimento. A alma, ela é um princípio eterno. Então, ela vai buscar sempre a estabilidade. Ela vai buscar sempre a ideia da eternidade, que é a estabilidade. Só que como ela está lidando com o princípio de poder, ela está lidando com essa substância, que é o Sat, aliás, que é o Tit, então, ela ainda está ligada ao Tit, ela não tem ainda a Nanda manifesta plenamente na predominância, então ela está ligada ao Tit. Ela quer a estabilidade da alma dentro do conceito Tit. O algoritmo entende que essa conta não fecha. Essa conta não está favorável, porque a alma não está destinada ao Tit, e sim ao Ananda. Então, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai ficar flutuando. E essa flutuação vai criar instabilidade na condição das almas. Elas vão querer estabilidade, permanência, porque a intuição delas, pelo fato de elas serem almas, princípios permanentes, eternos. Então, a intuição delas vai fazer com que elas queiram essa permanência, mas, ao mesmo tempo, elas ainda estão ligadas ou atreladas ao Tit, que é o princípio de poder. Então, permanência e poder não combina muito bem, porque o ser fica enrijecido, egocêntrico e violento. A alma enlouquece. Então, para evitar esse enlouquecimento absoluto das almas, o algoritmo sempre flutua. E essa flutuação dá instabilidade. Nós experimentamos essa flutuação sob a forma da entropia, que é a dissolução de tudo. E essa dissolução de tudo obriga ou força a alma a ficar sempre em movimento. Sempre em movimento. Então, ela não se enrijece, ela não enlouquece com o Tit. Algumas, algumas até enlouquecem um pouco aí. Mas o algoritmo sempre vai romper essa loucura da alma por conta do movimento. E o Tit vai causar uma série de transtornos para ela, até que finalmente ela entende e fala: ó, não vai dar certo, não tá legal, isso tá dando muito problema para mim, eu vou parar com isso, vou mudar. Ela migra do princípio de domínio, de poder, do egoísmo, para o princípio de harmonia, empatia, altruísmo.
Então, quando ela faz essa transição do egoísmo para o altruísmo, ela começa a florescer o Ananda. E a ideia de toda a criação é que o algoritmo ele vai fermentar a alma para que essa fermentação gere a eclosão do princípio Ananda, que a alma se estabeleça ou que ela absorva, ou que ela floresça, ou que ela viva a sua substância Ananda, porque quando ela chegar nessa substância, quando essa substância ficar predominante nesse ser, automaticamente ela é assimilada na transcendência. E o problema da flutuação acaba, porque a transcendência é estável. Ali a alma altruísta, benevolente, saturada de Ananda, consegue a estabilidade definitiva que ela anseia. Essa é a função da criação, nada mais. A criação é uma máquina de desejos que satisfaz todos os desejos das entidades vivas e, ao mesmo tempo, dissolve todas as suas conquistas. Olha só, que chato, né? Mas é assim que é. É assim que é. A alma anseia intuitivamente a estabilidade, a permanência. Mas como ela é egoísta, egocêntrica, então ela não pode ter isso dentro da condição em que ela está, por conta do princípio Tite, que enrijece e enlouquece ela. Então, esse movimento obriga a alma a nunca obter a integração absoluta ao Tite, que é o princípio de poder. Ela, ela vai rompendo a pressão, a flutuação da criação vai fazendo com que essa tentativa de estabilidade, sabe como, por exemplo, quando você tem um barco na beira do cais atracado, aí tem aquelas ondazinhas que fica balançando o barco, não é? Ele nunca fica assim, no lugarzinho certinho. Às vezes você quer colocar duas coisas no lugar certinho, mas devido às ondas, é mais ou menos assim. Então, me lembro que a gente brincava quando eu morei em Salvador, a gente às vezes ia na praia, então a brincadeira consistia em passar de um barco para o outro, mas as ondas criavam instabilidade, então tinha que ter então, aquele movimento. Então, a alma quer esse encontro absoluto com o Tito, que nunca acontece devido às ondas. Então, e também tem a competição, tem muitas querendo a mesma coisa, dá esse conflito aí. Então, quando chega na série Mercúrio, também é assim. O algoritmo vai ficar estimulando a alma para sair. Ela, assim, o algoritmo sempre vai, né, assim, tentar. Escuta, você já não, tu não, tu não gostaria de sair, não? E a alma vai dizer, ela vai, devido à ignorância, ela não entende esse estímulo. Então, ela pensa que sair da infelicidade, sair dos sofrimentos é o sinônimo de estabilidade financeira, estabilidade da saúde, estabilidade de relacionamento. Essas estabilidades que a gente busca, que não é errado buscar, porque afinal de contas, né, se a coisa é difícil, pior ainda sem isso. Então, isso aí é o que, né, se busca. E na série Mercúrio, é assim, todas as séries têm o seu sistema, mas a gente está falando da série Mercúrio, é assim, no começo, o Sol, que é o centro de gravidade por onde o planeta orbita, vai ser representado pela figura do pai, normalmente o pai ou a mãe. Então, esse aluno da série Mercúrio vai ser muito ligado aos pais, ou o pai ou a mãe. Vai ser muito ligado, vai ser uma ligação assim, meio que quase que, pode-se dizer assim, obsessiva. Uma dependência emocional muito grande. Uma vida, eles toleram, o algoritmo permite. Depois eles tiram o princípio do arquétipo, que é o pai ou a mãe, eles tiram. Então a pessoa nasce numa família que não tem o pai morre, tem a mãe, alguma coisa assim. A pessoa é órfã, é adotada. Eles tiram o arquétipo pai local, porque senão a alma, o Mercúrio, a característica é ficar colado com o Sol. Então o aluno da série Mercúrio vai ficar colado com o pai ou com a mãe. E ele vai ficar girando aí, ele vai morrer naturalmente nessa condição. Então, a administração do algoritmo
já tem na sua pauta tirar esse arquétipo. Então, a alma nasce dentro de um contexto com um roteiro sem o pai, sem a mãe, ou com ausência de alguma forma, o pai é doente, ou alguma coisa assim, que a pessoa não tem esse arquétipo. Ela migra para o trabalho, relacionamento e tal. Então, aí o algoritmo vem e também tira esse arquétipo. Então, a pessoa não tem pai, vai tirando. Trabalho, relacionamento, vai tirando. Até que a alma se vê numa situação em que ela não tem outra alternativa por pressão da existência, a não ser fixar no sol absoluto. Que a ideia é estimular a alma para enxergar o sol absoluto, que é a âncora, que é o porto absoluto. E esse porto absoluto é o supremo, é a transcendência. Então, o algoritmo ele tem um programinha que vai, que está na pauta, levar em conta essa agenda. A alma só está vivendo, ela não sabe de nada. Está trabalhando, formando família, e tem netos, e vive, envelhece, morre. A alma só está ali vivendo, ela não sabe de nada do que está acontecendo. Mas a pauta do algoritmo, que é a agenda didática, que é o método que ele está utilizando, vai gradualmente oferecer a, um roteiro em que, nesse roteiro, os arquétipos onde o aluno vai jogar âncora vai sendo retirado. Primeiro pai, mãe, depois trabalho, esposa. Esse ser vai sempre girar em torno disso. Ou gira em torno dos pais, ou em torno do trabalho, ou em torno né, do marido, da esposa, e fica aí. Até que todos esses arquétipos são eliminados do jogo e a alma se vê numa condição de absoluto desamparo. E nessa condição, só resta ela o único, o único sol para orbitar, que ela é empurrada para o absoluto. Né? Para Deus, no caso, né? Então ela se apega a Deus. Essa é a agenda do algoritmo. Porém, sempre existe a possibilidade de que o aluno se interesse pelos conhecimentos transcendentes. E aí, nesse caso, não é necessário a agenda. O radicalismo da agenda fica suspenso quando o aluno se interessa por conhecimentos. Então, quando o aluno se interessa por conhecimentos, cultiva conhecimentos voluntariamente, então a agenda fica automaticamente suspensa. Porque o que o algoritmo quer é que a alma se interesse pela transcendência. O algoritmo não quer magoar, machucar, ofender, maltratar a alma. Ele não tem essa programação, maltrate as almas, necessariamente. A programação principal é estimule conhecimentos. Aquelas almas que se ligam aos conhecimentos, naturalmente cancelam a agenda do algoritmo. Aquelas almas que resistem, ativam a agenda. É muito simples, é assim que funciona. E sabendo disso, nós nos interessamos pelo conhecimento. É mais inteligente, é mais rápido. É melhor porque você mesmo assume a sua própria administração pessoal e alivia a pressão do algoritmo. Então, você pode ter uma vida relativamente normal, em tese, né, o menos, o menos traumatizante possível, sabendo que no final da vida, o objetivo ao percorrer a vida é que no final o espírito seja entregue no absoluto, não ao Deus dará, mas sabendo bem para onde esse espírito irá. E para saber bem para onde esse espírito irá,
A alma, o ser, tem que cultivar conhecimento desse destino em vida. Porque na hora da morte, não tem muito conhecimento, não. Bate mesmo é o desespero. As almas ficam assustadas, amedrontadas, confusas. As religiões falham. A religião é, na verdade, um, uma faca de dois gumes. Ela é libertadora na primeira fase e ela é uma armadilha na segunda fase. Porque na primeira fase, ela liberta o ser dos medos, ela encontra uma alegria e tal, uma satisfação de ser. Daí ela se acomoda e transfere para a religião toda a responsabilidade da sua própria evolução. E ela aposta que, seguindo a cartilha da religião, isso vai ser o suficiente para ela ficar bem. E ela, se ela se esquece de cultivar o espírito, ela não se desenvolve espiritualmente. Não é ruim ter religião. Religião é uma terapia de grupo que nos ajuda a lembrar o que nós estamos fazendo. Mas ela em si é estéril, ela não dá conta. Então, por isso que tem muita gente que são pessoas que são religiosas e no final da vida entram em pânico. Porque transferiram para a religião a responsabilidade da evolução e não funciona. Então, a pessoa tem que cultivar o espírito, tá? Então, é assim que o algoritmo vai fazer na série Mercúrio. Ele vai tirando gradualmente os pontos de referência central, para que no final das contas, em última instância, o ser veja o sol. E se ele consegue transcender com o cultivo do absoluto, ele transcende também a série Sol. Se ele não consegue, se ele só se apega ao princípio supremo de maneira protocolar, ou seja, se ele adere à cartilha, aí ele cai na série Sol. Porque a cartilha não é o suficiente para acender o ser. Só garante passar para a próxima fase, para a próxima série. Daí ali na série Sol, é uma série muito grande, né? Então a alma se perde ali dentro, no infinito, no espaço. Aí demora, hein? Aí demora. Só que a alma, nessa série, ela renasce muitas vezes e não sente tanto assim. É como se ela. Porque o que acontece? O Sol é um reator. O Sol é um reator. Então o Sol produz a própria energia. Então as almas da série Sol têm muita energia. Então, elas nascem, renascem, nascem, renascem, nascem, renascem, elas enfrentam todo tipo de coisa, nascem, renascem, nascem, porque elas têm bastante é, a, combustível para queimar. E aí elas ficam aí uma eternidade. Vocês sabiam que o fóton que está batendo que bate na nossa pele, tem os raios de sol que batem na nossa pele, todos eles têm 1 milhão, perdão, 1 milhão de anos e 8 minutos. 1 milhão de anos e 8 minutos. Por quê? O hélio dentro do Sol fica ricocheteando dentro do Sol até chegar na superfície e ser expelido. Normalmente, a média, o cálculo, né, que eles fizeram, é de 1 milhão de anos para uma molécula de hélio chegar até a superfície do Sol. Daí, quando chega na superfície, ela é expelida e demora 8 minutos para chegar até a Terra. Então, são 1 milhão de anos mais 8 minutos. É o tempo de vida do fóton que toca na pele quando você sai ao Sol. Então, isso significa o quê? Para percorrer o diâmetro do Sol, são necessários 1 milhão de anos.
para percorrer o diâmetro de Mercúrio é muito rápido. Então, as outras séries são rápidas em relação a Sol. E para que a alma possa ficar aí esse tempo todo, ela tem que ter um próprio dínamo que gera a própria combustão. Então, os alunos da série Sol, eles, eles ficam aí muito tempo, hein? A série Sol, se pudesse ser evitada, é melhor, hein? Se pudesse ser evitada, é melhor. Porque escapar da gravidade do Sol é difícil, hein? É muito difícil. A gravidade do Sol é muito densa. Então, a gravidade da série e o Sol é poder. Aí a alma se conecta mesmo. Aí demora, hein? Mas vou pausar aqui. O seu Mário quer perguntar alguma coisa, seu Mário? Sim, duas coisas. Eu sou dessa série, né, Mercúrio. Então, é, a característica de comunicação do planeta Mercúrio, ela também é uma característica do Atmacaraca Mercúrio. Sim. E sim, né? E quando se fala de cura do Atmacaraca Mercúrio, que tem esse, como é que eu digo, tem essa possibilidade também. É a cura através da comunicação, você usar sua comunicação para que as outras pessoas tenham despertar, tenham uma, uma ideia de que Deus realmente existe, através da comunicação. Certo? Isso aí que é a cura que vem através disso. São vários caminhos, né? Mas os jogadores aí vão tateando aqui, tateando ali e encontrando, né, algumas definições que justificam isso. Mas normalmente, ah, impulsos potenciais, né, através da comunicação é um deles, realmente. É porque o Mercúrio rege a casa 3, que indica a garganta, e a casa 6, que é o signo de Virgem, representa o elemento terra, e Mercúrio se exalta lá. E aí, a, os códigos são proeminentes, né? A escrita, matemática, códigos de modo geral, que são meios de comunicação, são como nós nos comunicamos. Nós entendemos a realidade através da matemática, nos comunicamos através da fala, através das letras. Então, a comunicação, o Mercúrio rege o sistema nervoso central, as sinapses, e os sinapses basicamente é a comunicação entre os neurônios. Então, sim, a comunicação é, de fato, uma dessas características. Como a casa 3 representa as mãos, então a, essas pessoas costumam ter o dom de curas através das mãos. Healings, né, chama-se. Então, reiki, massagem, é, sabe, fórmulas de remédios, são coisas que essas pessoas têm. E escrever, né? Elas são normalmente muito habilidosas com letras, comunicação de modo geral, mas matemática, códigos. É muito comum que esses alunos sejam ligados a esses processos de é, sinapses, né? Você faz o que no seu trabalho?
Eu comecei justamente na área de informática, né? Tecnologia da informação. Então, era uma área que era bastante embrionária, a programação precisava de muito conhecimento para você programar, não é como hoje. Hoje tem inteligência artificial, que você pode fazer muita coisa, né? Mas antes era código mesmo. Era mergulhar nos códigos, código de máquina para fazer a programação e exigia muito da gente. Concurso, sempre fiz concurso, sempre tive essas aprovações de concurso. O afastamento do pai, no caso, ele era uma referência para mim, mas o sol para mim está na 12ª casa. Então criou um afastamento, vamos dizer. Ele trabalhava muito e aí não participava muito das atividades dos filhos. Isso aí foi que me criou uma insegurança, e foi através dessa insegurança que eu procurei, inconscientemente, certo? Esse pai espiritual. Então, foi um movimento tudo bem caracterizado pelo esse Atma Karaka. E aí você se conectou com esse pai espiritual e você conseguiu a sua estabilidade, né? Sim. A minha vida foi totalmente diferente, antes, certo? Em termos de preocupações, preocupação com o futuro, principalmente, preocupação com os filhos. Então, depois disso, ela mudou bastante, certo? Tanto financeiro como harmonia, foi, foi uma mudança significativa. Parece que eu entrei no eixo, vamos dizer, do Atma Karaka, né? Sim. Então, Ué, é, você pode apostar seus investimentos numa ascensão absoluta. Você já sabe para onde que vai, o que você, qual o seu destino depois que você concluir esse roteiro? é, o meu não vai ser de retorno. Eu não devo, pelo menos o meu esforço é para que eu consiga atingir esse estágio karmatite nesse nascimento. Então, Transcendente, né? é, Moksha. o karmatita é justamente você não ter mais contas kármicas, nem positiva nem negativa, para você saldar, né? Então, você está livre dessas contas kármicas. Então, quando eu passar pela 12ª casa, passar por Júpiter, Júpiter não vai nem olhar para mim, porque eu não tenho contas kármicas. Ele não vai me perguntar: você tem vícios? Então volte para a prisão. Você está debatendo com os vícios? Vá para o hospital. Ah, você já está transcendendo? Vá para o mosteiro. Ele Mas nem vai me peraí, ver. tudo bem, Júpiter está na casa 12, mas Júpiter não é o Júpiter que vai perguntar isso para você, eu acho. Júpiter não. Eu O Eu acho que estou ele. Júpiter está fazendo, colocando você o está fazendo a guardião da relação casa. com o Júpiter por causa da gravidade de Júpiter, é isso? Não, por causa do guardião da casa. O guardião da casa de liberação é Júpiter. É, Então, ele. conhecimentos superiores, né? é, Ele vai escanear você, vai chegar à seguinte conclusão: ok, fez o dever de casa, está liberado. não, ele nem vai ver. Quer dizer, vai Você passar vai passar diretamente, abaixo do ele nem radar. vê. Embaixo do radar. Você não quer nem bater papo, você não quer conversa. Mas É, pelas suas crenças, qual que é o destino da alma que transcende? Vamos a supor que alma. eles, vamos supor que eles, né, as suas referências, as suas bússolas, né, divindades, Uhum. dessem para você, olha, que um folderzinho que mostrasse o seu destino. Como que você imaginaria que fosse? O meu destino vai ser primeiro de anjo,
certo? Na região sutil, depois Parandã, depois de Parandã, Divindade. Esse Vai é o passar destino da alma, o primeiro estágio seu vai ser entre os anjos. entre anjos. Legal. E você sabe mais ou menos como é que vai ser lá? Você tem alguma ideia ou Mas não? esse anjos não seria devas? Não seria os devas? Não, Deva vem depois. Deva vem depois. Os Aí, anjos são neutralidade, né? É uma civilização neutra, contemplativa, né? o anjo está ali para ajudar, para servir, para estar ali nesse movimento, né? Tem o Não, corpo então, peraí. sutil. Anjos são, são seres que ficam na Terra ajudando as outras pessoas, é isso? Não, tem uma região sutil que os anjos ficam nessa região, né? Trabalham através dessa região. Vamos dizer, uma região, Trabalha ajudando as outras almas, é isso? isso. Aí depois vai para uma série deva, é isso? Não, depois vai para Parandã. É como se fosse voltando para casa. A gente de noite não volta para casa para dormir, a gente não vai para a rua, faz tudo, depois volta para casa para dormir. Uhum. Então a gente vai para Parandã, ou também é chamado de Nirvana, ou o nosso lar, o lar das almas. E aí depois, Parandama. Parandam, dam significa local, morada, residência. uhum, Param Suprema. Parandam significa a morada suprema. Então, o destino final é a morada suprema, sendo que você dá uma pausazinha ali entre os uhum, anjos para poder fazer a atividade altruísta, melhorar a piedade, refinar um pouco aí, né, assim, o Ananda, e aí finalmente você é assimilado no Parandam. isso. Aí depois você se torna deva, né? E aí a gente vai para o ciclo. E aí fechou, né? Fechou a conta. Não fecha, né? A alma é eterna. Não, mas eu digo assim, não tem mais renascimentos. Ali você permanece na estabilidade absoluta, você vai desfrutar da delícia de existir eternamente, né? Não tem mais, assim, necessidade de atividades pragmáticas, estruturais, cuidar dos doentes, das pessoas, das outras almas. Ali você, parandam, é uma férias absoluta, né? Uhum. Botar Tá no bom. estado latente. Bom projeto isso daí, né? Então é isso. Você já tem olha só que interessante. Esse projeto de futuro existencial acalma você, te dá Uhum. uma noção de realidade, te dá ordem no meio do caos. Então você consegue organizar a sua vida com base nessa bússola. E isso tem um poder extraordinário sobre você enquanto ser pensante. Porque você tem uma pauta, você tem um futuro, a sua vida está organizada. É igual a criança sabe, por exemplo, ela tem que ir para a escola, sai da escola, vai para o recreio, volta para a sala, toca, vai até no portão, entra no ônibus, vai para casa, tem o almoço, aí sai, brinca, volta para casa. Ela tem o dia organizado, ela é feliz. Ela vai porque as crianças são normalmente muito felizes, porque elas têm uma pautazinha toda organizadinha, então dentro daquela pauta elas não precisam pensar muito, elas já ficam calminhas, porque elas têm toda uma rotinazinha. Quando é que esses seres começam a ficar ansiosos? Quando eles têm que tomar decisões. Quando eles começam a ter que tomar decisões, a participar do mundo adulto, aí dá uma ansiedade, porque elas ficam indecisas. Mas quando elas têm tudo arrumadinho, elas ficam calmas. Então, quando você tem uma pauta estabelecida de futuro, você se acalma. Principalmente os da série Mercúrio. É um remédio poderoso, eles ficam calmos. Né? A minha filha, por exemplo, eu dei todos os detalhezinhos, né? Todos os passo a passo, e ela ficou calma. Ela era ansiosa, tinha muito medo, não conseguia dormir com a luz apagada, era ansiosa até os 12 aninhos. Daí eu falei, não dá mais, vai ter que entender. Aí eu expliquei tudo, com 15 anos, demorou uns 3 aninhos para explicar, porque você vai explicar para uma criança de 12, 13 anos, né, todas essas funções, é complicado.
Mas quando deu 15 anos, ela entendeu plenamente. E aí um dia ela escreveu para mim e falou: pai, nossa, eu não. Olha, de vez em quando, às vezes eu não tenho mais esses problemas, ela falou, eu não tenho mais com frequência. Essas coisas assim que vinha assim, e agora o que que vai ser? E esse mundo, e se eu morrer, se meu pai morrer, se minha mãe morrer, como é que vai ser? Esses medos todos, quando vem no meu coração assim, eu me lembro do Teorema dos Sonhos, eu me lembro de você, eu me lembro das explicações, eu me acalmo. É um remédio, é incrível, como que eu fico calma? É só eu me lembrar. Então, por quê? Porque tem uma pautazinha, tem um passo a passo. Então, relaxa o ser. Na verdade, esse sistema ele é funcional para todas as almas. Só que as almas, por exemplo, da série Júpiter, são autodidatas. Elas querem fazer a pauta. Elas querem ser os senhores, os mestres de si próprias. Então, aí dá um pouco de trabalho. Entendeu? A Lua. A Lua é a mãe. Então, ela tem que fazer a pauta para os demais. Não é para si, para os demais. O que que a mãe faz? A mãe faz tudo para todo mundo, né? E ela mesma fica relegada, né? Assim, à exaustão, né? É, o Marte, ele é, ele só aceita a pauta de uma pessoa muito importante, reconhecida e que o realce, por exemplo, o enalteça ou o promova. Entende? Então, cada um tem umas características. A Mercúrio, não. O Mercúrio, se ele tem uma pautazinha, ele fica tranquilo. Só precisa de uma pauta bem definida. Né? Pode falar, sua menina. Eu percebo que, não sei, pelo menos com a minha filha é assim, né? Com certeza eu sou o sol dela, né? O farol dela, se eu não sei, sei lá, se ela não tivesse eu, não sei como é que ela seria, assim, mas assim, eu percebo que ela se pauta muito em mim. Tipo, como eu sou o sol dela, ela, tipo, todas as minhas ações refletem muito nela, tipo, então eu tenho que ser uma pessoa muito disciplinada, eu tenho que ser o exemplo dela muito, porque eu percebo que as pessoas da série Mercúrio, elas são meio influenciadas, né, por esse ponto de referência, muito, assim, muito. Às vezes elas são até meio sem personalidade, às vezes, por causa desse ponto de referência, sabe? Não sei se você já reparou isso, mas eu já senti. Sim, sim. É isso mesmo. É, eles precisam de uma referência bem definida para se sentirem bem, né? Agora, é, quando eles não têm, por isso que os pais, no caso, né? No seu caso, no meu caso, por exemplo, ele não, ele se resolveu por si mesmo, mas a ideia é transferir essa responsabilidade ao Supremo. Na medida em que você vai dividindo essa responsabilidade com o Supremo, ou seja, estimulando ela a se ligar ao Supremo, a sua ausência não vai produzir tanto impacto, porque na sua ausência ela se liga lá, entendeu? Mas se você, por exemplo, não tem esse conhecimento, não tem essa estrutura, se você falha nesse ponto, você não tem esse conhecimento, vamos dizer, a sua ausência ou a sua instabilidade afeta sim, Eu, integralmente. assim, eu acho que intuitivamente eu já faço ela ficar muito independente, assim, já levo ela para ela ser independente. Então eu já dou as instruções para ela
não se ancore nas pessoas, se ancore no conhecimento, se ancore na sua inteligência. Tipo, eu já dou as instruções e ela tá muito mais segura, assim. Eu sinto ela muito mais segura, cada vez mais. Mas ela realmente ela é muito madura, muito. É impressionante. E assim, às vezes ela me dá aula, né? Porque a série, se você for ver, elas realmente ela é muito intenso essa coisa do AK, né? Porque quando você olha assim, você vê que as nuances, né, das pessoas que têm um AK mais proeminente, elas realmente elas são mais maduras, né? Então, às vezes, ela tem umas atitudes desde pequena que eu olho e falo, nossa, ela me deu uma aula agora, tipo, uma aula, né, de sabedoria de alma, assim, sabe? É muito incrível. Mas é isso mesmo, porque o processo é antigo, né? Eles são antigas. Só que é, elas estão tomando esse banho, né? Ah, deixa eu só finalizar uma coisa aqui. Uma curiosidade é que o Mercúrio, o meu Mercúrio, ele está no Nakshatra Dhanista, né? Então, Nakshatra aqui do ritmo. São coisas que eu Como- consigo colocar no ritmo, vou ficar confortável. É, porque o Mercúrio, ele é rápido, né? A natureza do Mercúrio é muito rápida. Ele é muito rápido. Então, ele dá muitas voltas, ao redor do Sol, e essas voltas ele dá, de uma forma acelerada, inclusive. Tá? É, bom, uma das grandes dificuldades, né, que eles enfrentam normalmente é a, por conta da rapidez, a dificuldade de se enraizar, de criar raízes. Então, tem muitas pautas e a dificuldade de finalizar, de concluir as resoluções. Primeiro, nos primeiros anos da série, né, nas primeiras vidas da série, normalmente é assim. Depois vai mudando um pouco, mas é muito característico. Começa, pensa, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e vai, não é assim, mudando, migrando para testar e entender até onde essa pessoa vai fazer as coisas ou vai querer, né? Até onde ela vai chegar. Mas a superficialidade é uma das armadilhas ou dos desafios que esse jogador vai ter. Ele vai ser estimulado para muitas coisas, tá? E ele não vai, a princípio, ter uma boa discriminação. Ele vai querer fazer todas elas, devido à natureza da curiosidade. Onde que o Mercúrio se debilita? Em peixes, Por quê? porque tem uma imensidão aí. O peixe é um campo que é um imenso oceano, né? E nesse oceano ele fica perdido, né? Vai dar uma mente bem expansiva, bem abstrata, vamos dizer, mas Mercúrio vai estar debilitado aí. É, na mitologia, não sei se vocês se lembram que nós falamos, Tara era a esposa de Brihaspati. Ok? Tara, esposa de Brihaspati. E Brihaspati é Júpiter,
Tá? Júpiter é a romanização, né, para a Júpiter, que é uma das palavras similares é Yoga Pitta. Eu falei lá em Mayapur, onde eu moro, próximo da minha casa, lá da minha residência, do lugar onde eu fico, tem um local chamado Yoga Pitta. Na Índia tem muitos locais, lugares. Você chegou aí em algum Yoga Pitta, Mário, quando você esteve na Índia? Normalmente lugares onde tem um templo principal, uma Shiva Linga estabelecida, eles chamam de Yoga Pitta. Yoga Pitta significa o pai da yoga, ou aquilo que se liga ao pai, né? A ligação com o pai, local onde você se liga com o pai. Yoga, ligação, Pitta, pai. Então, Yoga Pitta, Júpiter, Júpiter. Para nós aqui, Júpiter, Júpiter, Júpiter. Né? Para nós, chega como Júpiter. Mas originalmente é Yoga Pitta. Então, na mitologia, Brihaspati, ou Júpiter, a esposa dele, Tara, ela é seduzida pela juventude, pela resiliência, pela satisfação do rei da lua, que é bastante, aí, né, no planeta do rei da lua que se produz o Somarasa, que é a bebida celestial para o semideus. Então, quer dizer, e o Somarasa dá prazeres e tudo. Então, o rei da lua, Chandra, ele é ligado aos prazeres. E Tara, a esposa jovem do sacerdote, estava entediada. A princípio, ela só queria se divertir, mas acabou se apegando sensualmente ao rei da lua, e eles tiveram um caso, né? Eles tiveram uma relação adármica, uma relação adármica, e dessa relação adármica surge, então, Buda, que é o Mercúrio. O Buda, o primeiro Buda, Budi, o primeiro Buda, é esse daí, que nasce dessa relação extraconjugal, na verdade. Brihaspati, quando percebeu, né, quando ele pôde ver que a esposa ela estava adármica, ele a baniu do, do palácio dele, da residência, e a enviou de volta para, para o Chandra, para assumir a responsabilidade. Chandra tinha 27 esposas, justificou para ela que não poderia. Ela, então, renunciou ao filho. Ela forçou o nascimento, o filho nasceu. Essas pessoas são dotadas de alguns poderes, e a criança nasceu, e a criança nos planetas celestiais, ela já nasce independente, né, em condições de serem independentes. E a criança nasce nessa condição e é uma criança muito bela, muito inteligente, extremamente inteligente. E Brihaspati, então, verifica que a criança nasceu e se encanta com a criança devido à capacidade da criança de entender. Inclusive, a criança nasceu, a primeira coisa que a criança fez foi um discurso moral para a mãe e para o pai, informando a eles que, devido ao ato pecaminoso do adharma que eles fizeram, ele, assim, ele não, ele pessoalmente, assim, os renunciava como pais, porque eles não eram dignos de serem pais, porque tinham cometido uma ofensa aos semideuses, ao Dharma, ao mestre espiritual, e eles então teriam aí os seus karmas por conta disso. A Lua, Chandra,
passou, então, perdeu metade do seu brilho, metade da sua força, metade da sua exuberância. Ele perdeu aí, devido a essa ofensa cometida. Então, daí, como consequência disso, né, tem as fases da Lua, a fase minguante, a fase crescente. A fase minguante representa a perda do brilho, a perda do poder, a perda da sucrite, da piedade, a perda do bom karma devido à atividade pecaminosa. Então, nos 15 dias que o Chandra ele está enfraquecido, ele não consegue desfrutar a vida de felicidades que ele tinha. Ele fica adoecido, convalescente, adoentado, na verdade. E esse é o karma que ele pagou por cometer esse crime espiritual aí. Já o Brihaspati, ele então fica compadecido da criança que não tem culpa do comportamento irresponsável dos adultos e adota a criança para ele. Então, Buda, ou Mercúrio, é o sucessor de Brihaspati. Então, ele leva Buda para o eremitério, para o palácio dele, para o planeta dele, e passa a ser o pai adotivo e o orientador espiritual de Buda, que se conecta muito perfeitamente com o Brihaspati e o adota como pai adotivo e mestre espiritual. Então, eles são muito ligados entre si. Tá? Já Tara, que é a mãe, ela então perde a autonomia de semideusa e se torna, então, ela é colocada, então, para a realização de austeridades para a purificação dos sentidos e da mente da ofensa que ela cometeu ao esposo qualificado, que era mestre espiritual. Então, até então, Tara é uma yogini na floresta. Ela está em exílio, observando austeridades e meditação. O Chandra fica doente a cada 15 dias e Buda será o próximo Brihaspati, é o sucessor de Brihaspati. Então, esse é o quadro, né, que está apresentado aí dentro do conjunto da mitologia, que são códigos de conhecimentos, né, para, enfim, nortear a comunidade, e a gente utiliza essas mitologias para todas as funções, inclusive na astrologia, né? Então, o signo de Mina é regido por Júpiter. Ok? Então, não faria sentido um local residido ou presidido pelo pai adotivo querido de Mercúrio, Buda, ele ficar debilitado aí. Então, qual é o mistério? O Tá? mistério, e você perguntou para responder ou perguntou para continuar? Não pode responder. Acho que o mistério está que essa é uma casa de liberação, né? Não é uma casa mais de estudo, de estudo. Então, é uma casa que você já deve vir com toda a sua bagagem pronta. Então, pode ser esse o motivo. Somini, Além de ser um signo de água, é um signo que é dual, certo? Então, tem essa imensidão toda e Mercúrio deve se sentir perdido nessa imensidão. Somini. Eu acho que no nível canista, né, que na explicação dos campos, né, tipo, a gente vê peixes é um campo que que não é, né, racional, assim, né, então se ali a natureza, eles, né, mas no nível Tama, faz todo sentido o Mercúrio estar ali sublimado, porque se a gente vai ter que usar nossa inteligência
para discernir a liberação, não sei. Então, eu acho que em um nível mais menos profundo, pode ser que ele esteja, né? Porque, vamos supor, quando o ser ele não está preparado para entrar na transcendência, ele não está preparado para entrar nesse campo de peixes com o objetivo de transcendê-lo, é ruim ali, aí fica mesmo meio, né? Mercúrio não tem nada a ver, mas quando o ser já está preparado, né, com o coração e com a inteligência alinhada ali eu acho que aí tem conexão, entendeu? Não sei. Vejo assim. Pode falar, Samara. Não, que é isso mesmo. Mercúrio talvez não esteja debilitado aí se ele estiver na fase Utama. Vocês Eu acho viram que só? você já falou isso até. Uhum. Vocês viram? Tem essa parte do sistema, é, isso é conhecimento para amparar, não está na cartilha, tá? Isso daí não está na cartilha. Esse conhecimento são conhecimentos que você só sabe, só aprende se tiver um mestre espiritual a bona fide ou fidedigno que tem acesso a esses níveis de informação, que é o nível Utama. Não aparece nem nos tratados ao aspecto sublime, né? Nós estou colocando essa nomenclatura sublimação para sinônimo de Utama. Eles vão usar Utama, né? O termo Utama, mas é a condição de sublimidade, de sublimação do planeta. No mesmo local onde ele se debilita, ele também fica sublime. É igual ao veneno da cobra. O mesmo, a mesma substância que mata é a substância que cura, né? Agora é preciso converter. Então, se você observar, né, algumas características Utama, como você mencionou, aí é o oceano. O signo representa os oceanos. O oceano é a água. A água é o elemento regido pela Lua. Buda, ou Mercúrio, na tabela, é um planeta inimigo da Lua. A Lua não tem inimigos. O único inimigo, a Lua, do ponto de vista dela, não tem inimigos. Mas o único que é aversivo, não sei o que, renuncia, que quer distanciar-se, que não quer proximidade com a Lua é o Mercúrio. Então, ele se debilita aí, primeiramente, porque dentro do contexto da mitologia, né, está num signo que predomina, apesar do signo ser regido pelo Akash, que é o Júpiter, o elemento água é muito mais predominante aí do que no signo de Câncer. O signo de Câncer são os lagos, os reservatórios de água menores. Mas o signo de Peixes são os grandes oceanos. A quantidade de água é muito maior. E a comunicação é muito mais precária na água do que no ar, né? Então, aí, o planeta Mercúrio, que é um elemento que é regido pelo ar, fica aprisionado. Então, essas são algumas das características do ponto de vista canista, né? Entretanto, no ponto de vista Madhyama, médio, aí também é onde Vênus se exalta. E Vênus é a sensualidade. A casa 12 é a cama. Mercúrio é uma criança. Então, um ambiente que é totalmente aleatório para ele. É, assim, desinteressante para ele. O Mercúrio se interessa por assuntos do intelecto, da comunicação, da troca de informações.
do conhecimento. Vênus motiva o ser para ignorância, no sentido do desconhecimento, assim, para o hedonismo, para o prazer da cama. Então, não é um local onde Mercúrio gostaria de estar, porque a plateia não está interessada em conhecimentos. A plateia está interessada no desfrute da sensualidade. Então, aí, não é onde ele se conecta. Entretanto, pessoas com Mercúrio em peixes, apesar de serem um local de debilitação, costumam ser pessoas extremamente muito religiosas, dedicadas à espiritualidade, por conta de que é o signo regido pelo mestre, o Brihaspati. E elas se acalmam em ambientes de igreja, de templos. A minha esposa, por exemplo, é assim. Costumam não ser muito bem articulados é, na comunicação, costumam ter falhas de comunicação, porque o elemento água gera dificuldades na comunicação, mas, ao mesmo tempo, são pessoas ligadas aos mestres, às divindades, aos templos. É o aspecto da sublimação. Se a pessoa é canista, excessivamente canista, então pode dar problemas neurais nessa pessoa, né? Então, quando o Mercúrio, nessa condição, ele é estimulado por conhecimentos superiores, ele então supera essas diferentes fases, onde ele fica aprisionado ou debilitado, e manifesta a sua qualidade superior, porque, como foi falado, o Mercúrio, ele por ser neutro, ele é influenciável. Então, se ele é influenciado na primeira fase, que é a fase canista, né, ele fica perdido, sem saber o que fazer, para onde ir. Então, dá uma pessoa abstrata e, assim, dislexa, sidera, né? Sidera. E se é uma pessoa que tem alguma desenvolvimento do intelecto, é, essa pessoa ela vai se interessar muito, ela vai se envolver muito com frivolidades da vida, da exploração da vida íntima, da sexualidade, porque é Vênus que está aí, e ela não vai saber amadurecer, ela não vai amadurecer através desses relacionamentos, ela vai ficar perdida aí nesse campo, trocando de parceiros constantemente, porque Mercúrio é rápido, tentando se encontrar. E se desgasta, né? Desgasta o sistema neural, dá estresse, ansiedade, a pessoa se sente, tem que tomar remédios. Então, a cura para esse Mercúrio nesse ponto é o ser estimulado de conhecimento, que aí resolve. Daí resolve. Uma, ah, uma vez, eu tinha o mapa da minha esposa, mais ou menos assim. Então, na verdade é assim, Mercúrio está lá. E ela acabou, né, encontrando aí o Pai Supremo, o Pai Espiritual, né? E por conta disso ela foi. Só que o Mercúrio é o regente da casa 2 dela, perdas de dinheiro. Estava lá na casa 11. Ela tinha pedido uma mala na viagem, né, da Índia para o Brasil, com um valor. Faziam 5 anos que a empresa ficava de pagar e não pagava e tal, enrolando, né? O processo estava rolando.
Até que a empresa resolveu. Eu passei 5 anos tentando convencê-la de fazer um Jaguar para Mercúrio, para liberar essa mala, essa perda de dinheiro e tal. E ela resistindo, resistindo, resistindo. Num dia que ela fez o que eu tinha orientado, num dia, aqui está sendo gravado isso daqui, depois ela pode ser perguntada sobre isso, no mesmo dia, não foi um dia depois, não foi nem 5, 6 horas depois, foi no mesmo dia, na mesma hora. Isso, a mala ficou perdida durante 5 anos, processo e tal. Aí ela falou assim, então tá. Era no dia dela, Mercúrio, né? Estava tendo uma atividade. Eu falei, faz isso hoje. Ela falou, então tá, vou fazer então, para ver o que acontece. Ela foi, quando ela sentou, isso foi 15, 20 minutos depois, quando ela sentou para fazer o que eu tinha orientado sobre a correção, ligou o telefone na mesma hora. A empresa ligou para ela pedindo o número da conta dela para depositar o dinheiro da mala. Pode perguntar para a governo. Então foi assim imediato. Então assim, o sistema ele é uma máquina. E o sistema é uma máquina. Então, se a gente entende a logística de como a máquina funciona, você estimula a máquina e ela dá os efeitos. Nesse caso, foi muito imediato. Mas às vezes demora um pouco mais. Mas normalmente funciona muito bem. Tá? É só, né, a gente está aprendendo aí a lidar com as diferentes fases, as diferentes funções, mas como esse programa ele é controlado, criado e controlado no intelecto, na mente do Senhor Supremo, do Senhor Vishnu, um relacionamento ou conexão ou parceria direta com Vishnu torna o jogador um representante direto do mecanismo, né, da máquina. Então funciona mais rápido, tá? É, mas ele funciona para qualquer nível de pessoa, tá? Assim, que sejam representantes autênticos. Mas entendendo a pessoa, o intelecto da pessoa por detrás dessa construção, então a gente consegue enxergar certas coisas que está fora do protocolo, fora da cartilha. E não é um enxergar sideral, galáctico, arbitrário, sumário, é, é, sumário que fala? Arbitrário. Não é algo individualizado, hermético. Essa capacidade de enxergar também pode ser fundamentada com conhecimento. Tá? Essa é uma grande diferença. Porque falar, intuir, falar é algo que é característico da alma. Então, quer dizer, tudo pode ser. Mas aquilo que pode ser fundamentado é o que é autêntico, autorizado. Bom, você quer falar, Somini, para a gente encerrar, então? Desculpa, só perguntar, a próxima aula seria o quê? É o Sol, né? Nós já falamos do Sol. Acabou com essa aula de hoje, as séries todas. As séries todas. Nós vamos fazer exercícios. Tá, eu tenho Tá? uma pergunta. Nós vamos Por trazer alguns exemplo, mapas. Eu acho que daqui para frente a gente pode trazer os alunos. A gente já pode trazer os alunos. Cada aula podemos trazer um aluno para fazer a avaliação do Atma Karaka dentro do mapa deles, como exercício. deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o Sol também, na casa 12, ela não é visto como um bom lugar para o Sol, né? Mas, no nível Tama, se a gente for ver, a casa 12 é a casa da liberação e o Sol é o Senhor Supremo. Então, Absoluto.
Então, quer dizer, não é, é ruim no nível Tama, né? Não, se você converter para o Tama, ele é o antídoto. Essa posição é o antídoto. Do ponto de vista canista, é um veneno. É um veneno. Perfeito. Então tá bom. Então, aí das próximas aulas a gente vai começar a trazer as pessoas, os alunos. Em todas as posições onde os planetas se debilitam, Vênus, na casa 6, do ponto de vista canista, é veneno. Convertido para o Tama, é antídoto. É um truque. Não é um truque. Não é um truque. É um enigma dentro do jogo. Eu acho a casa 6 muito enigmática, o signo de Virgem. Porque ela tem dois extremos muito grandes, né? Não sei se é isso mesmo, mas enfim. Agora a gente vai estudar os signos lá e é isso. Bom, vamos, né? Vamos fazer agora laboratórios experimentais com os mapas dos alunos do primeiro nível, da primeira série, ou da, do primeiro turno, tá? Primeiro módulo, né? Então, pessoal, eu acho que a gente já, né? Nós estamos já um pouquinho cansadinhos, posso falar por mim. E a gente volta a se falar, então, na próxima aula, Somini, você pode ver com os alunos quem seleciona entre eles lá, faz né, o seu movimento, e na próxima quinta-feira, esse aluno pode entrar, que o mapa dele vai ser submetido à avaliação, o aluno pode fazer perguntas, e nós vamos fazer uma análise coletiva. A gente vai dar uma olhada antes com vocês, eu vou dar uma olhada antes com vocês, tá? 15 minutinhos, meia horinha com vocês, o mapa da pessoa. Depois a pessoa entra, aí nós vamos gastar mais 30 minutos, aí 40 minutos com a pessoa, tá bom? Mas vai passar os dados da pessoa antes também, né? É o mapa da pessoa, né? Nós vamos usar o nosso aplicativo, tá, Somini? Então, você passa os dados do aluno para o seu Mário, ele gera, pode passar para mim, eu gero o mapa e devolvo no grupo. Tá bom, beleza. Eu queria falar com você 2 minutos, Prabhu, se for possível. Comigo? Pode ser. Então, Namastê, Hare Krishna e até a próxima. Vamos ligar aqui a gravação. Até a próxima. Muito boa aula.